Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica. Vamos ao capítulo 4 do primeiro livro dos Reis. Já estamos no capítulo 4. Aquele abraço a você que nos segue, nos acompanha nas redes sociais. A você que está chegando agora, meu abraço. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu joinha, deixar o seu like. E nos seguir aí nas redes sociais, no Insta, no Facebook, no Twitter, enfim, YouTuber. Nos segue aí, porque é tudo para a glória de Deus. Então já estamos no capítulo 4, no primeiro livro dos Reis. É bom lembrar que nós acompanhamos a revista Estudando a Bíblia em classe. É claro que o nosso estudo é bem desfocado dos assuntos da revista para não se comprometer diretamente com a revista. Mas estudamos o texto básico, que é 1 Reis, capítulo 4. Terminamos o capítulo 3, um esboço com 3 assuntos. Primeiro assunto muito importante, o casamento. E falamos muito, trouxemos várias referências bíblicas, um erro que Salomão cometeu já no começo. E o segundo assunto, a adoração ao Senhor. Deus recebeu a adoração e o pedido. Deus se manifesta, pede o que queres, ele faz um pedido, pede sabedoria. E o terceiro assunto é a aplicação da sabedoria. Quando vê aquelas 2 mulheres, 2 prostitutas, e Salomão vai aplicar a sabedoria. Dizem que a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então nós temos um rei sábio, feito sábio por Deus, mas que nos instrui. Ele também foi instruído pelo seu pai, o rei Davi. Ele nos instrui a adquirir a sabedoria, a buscar a sabedoria. Então, Salomão vai falar de tudo, de muitas coisas, mas que não foram reveladas a ele. Ele lia, ele estudava. Davi mesmo disse: tu és sábio. Tu és sábio, tu vais saber o que fazer na questão dos conselhos que Davi deu a ele, no capítulo 2, acerca de Joabe e Simei, na questão de Simei. Tu és sábio, tu sabe o que fazer. Então as coisas que ele, os provérbios, a sabedoria, não são propriamente reveladas a ele. Não. Ele estudava. Deus deu sabedoria? Deu. Mas ele estudava. Certamente estudava as árvores. Ele falava muito sobre árvores. Sobre tudo. Estudava. E aí ele vai ser sábio. Então nós vamos estudar esse capítulo 4 aí. Um homem muito sábio. O homem mais sábio de todo mundo, de todas as épocas. Então terminamos o capítulo 3 com esses 3 assuntos. E entramos no capítulo 4, continua a sabedoria, a aplicação da sabedoria na administração do reino. Vamos avançar um pouquinho no texto. Vamos ler o versículo 20 e o 21. Para saber a dimensão do que Salomão está lidando. Então ele vai dar uma dimensão aqui para a gente no capítulo 20, no versículo 20 e no versículo 21 do capítulo 4. Olha só. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos da areia da praia. Eles comiam e bebiam e eram muito felizes. Alegria das tripas. Eles eram felizes em todos os aspectos. Enfim, Salomão no começo, um ótimo rei. Então vamos lá. O povo era tão numeroso como os grãos de areia da praia. Versículo 20. O grão de areia da praia não se pode contar. Pode. Olha só o que diz lá no Jeremias, profeta Jeremias 33, 22. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência do meu servo Davi e dos levitas que servem. Só para a gente ter uma noção de que o Salomão está lidando com um povo que não se pode contar. Não tem como contar, é muita gente. É muita gente, é difícil contar. É como a areia da praia. Se você pegar uma mão cheia de areia, você não consegue contar. Então,
Só para dar uma dimensão que quanto o povo cresceu. Se misturaram, se casaram, enfim. Enfim, tendo um péssimo exemplo do rei Davi, se casando com várias mulheres. Por isso que vale muito o líder. Tem que vigiar muito nas suas atitudes e decisões, porque as pessoas tendem a seguir o líder. Versículo 21. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Ele dominava os reinos. Na época, todos os reinos pagavam impostos. Por que ele dominava os reinos? Não que ele não tivesse inimigo, mas indiferente do seu pai, Davi, que partia para a guerra, que foi levantado por Deus para isso, para guerrear, já Salomão para construir, ele vai governar através de alianças, acordos políticos. Hoje temos aí o G20, temos várias nações com acordo diplomático, vários acordos para não entrar em guerra. E hoje a guerra da Rússia e Ucrânia é justamente porque não se chegam a um acordo. Até estão tentando, mas não se chega a um acordo. Então, guerra. Então, todos os países pagavam imposto para Salomão, até porque quem ousar a se levantar contra o povo de Israel, o povo que o seu Deus saía na frente nas batalhas, e o que as nações presenciou, um homem matando 800, um homem matando 300, está aí. Estudamos aí há poucos dias atrás, o segundo livro do profeta Samuel, Primeiras Crônicas, os valentes de Davi. Então, quem vai querer guerra? É tipo um país hoje que é cheio de bomba atômica. Então, fica difícil uma guerra. Então, Salomão está nessa dimensão, dominando Judá e Israel, que são 12 tribos, povo numeroso, a terra que Deus deu. Então, ele tem essa missão. Não é à toa que ele pediu a Deus sabedoria. Como é que eu vou guiar um povo tão grande? Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu, e estamos estudando a aplicação da sabedoria. Então, eu li o versículo 20 e 21, para termos um panorama, a dimensão do que Salomão está lidando. Então, todos os povos tinham medo de se levantar contra Salomão, contra o povo de Israel, um reino temido. Davi fez isso, Deus fez isso através de Davi. Então, nós acabamos de ver o que ele tinha nas mãos para administrar. Não era pouca coisa. Então, vem o versículo 1 ao 6. A divisão dos cargos. Então, nós vamos ver o alto escalão. Os cargos de alto escalão. Sacerdote, que era o representante da lei de Deus, era muito importante. O sacerdote era uma função importantíssima, representava a lei, estava ali para instruir o rei, para também a parte da adoração, até os reis que serviam os ídolos. Vemos na história bíblica que eles tinham os seus sacerdotes para fazer suas orgias, suas oferendas. E Salomão, ele vai escolher o sacerdote, o homem, para ser o sumo sacerdote. A linhagem já estava definida por Deus, linhagem de Arão, embora nessa época já existia. Você viu lá atrás que ficou uma linhagem de sacerdote de Mica. Eu não sei onde que eles estão concentrados aqui nessa época de Salomão, mas se levantou essa linhagem de sacerdote de Mica. Então, primeiro é o sacerdote, depois o escrivão e depois o comandante do exército. Esse era o alto escalão.
escalão do governo. Sacerdote, escrivão e o comandante do exército. A lei de Deus devia reger o reino. E o sacerdote tinha que estar ali presente. O escrivão, na época de Jesus, eles se chamavam escriba. Escriba. Eles escreviam a lei de Deus. E muitas coisas que estão na Bíblia foram passadas, foram escritas por escribas. Homens dotados de uma capacidade de interpretar a lei, tinha que saber ler, escrever, saber matemática. Era uma responsabilidade muito grande ser um escrivão. Aí temos na Bíblia aí mencionado aí Baraque, Esdras. Então, muitas coisas na Bíblia foram escritas por esses homens, uma função muito importante no reino. E hoje em dia existe escrivão. Mudaram o nome, né? Hoje se chama secretário, secretária. Mas ainda existe escrivão. Se você tiver uma causa, está lá o juiz, está o escrivão escrevendo as partes, o que foi acordado. E quando o juiz acaba a parte dele lá, já sai imprimido uma folha, pelo menos quando eu fui, era assim, não tem muito tempo. Delegacia, tem escrivão, tá lá, o sujeito está lá escrevendo a sentença, o que foi acordado, enfim. Mas, nos demais, esse cargo passou a se chamar secretário. Por isso que algumas traduções até diz secretário. Enfim, uma função muito importante. E uma época que poucas pessoas, muito pouca pessoa, se interessavam em ler e escrever. Era muito difícil. Não tinha escolas. Os filhos do rei, Davi, tinha uma pessoa que era tio de Davi, que dava aula aos filhos do rei. Eu não marquei esse texto, mas está na minha memória. E certamente Salomão se destacava nessas aulas. Eu citei na exposição passada, Provérbios 4, a partir do versículo 3, Davi instruindo Salomão a pedir, a buscar, adquirir sabedoria. Então, Davi teve uma influência muito grande nesse pedido que Salomão fez a Deus. Então, a gente tem esse cargo de escrivão que nem o computador vai substituir. Em muitos casos, em muitas áreas, a gente ainda precisa do escrivão. Então, nós temos aí os cargos, os primeiros cargos. Agora vamos conhecer um pouquinho do novo comandante do Exército. É um cara intrigante. O novo comandante do Exército vai se chamar Benaia, ou Benaias, filho de Joiada. Vamos conhecer um pouquinho desse homem. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente, Cabiziel, soldado valente de Cabiziel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, um dia de neve, perseguiu um leão até a sua cova e o matou. Leão tem cova? Está escrito aqui tem. É mais estranho, né? Na Bíblia, a cova dos leões que Daniel foi jogado, foi criado pelos homens. Mas o leão tem a cova dos leões. A gente usa essa expressão, a gente lembra do profeta Daniel, mas aqui está dizendo, ele foi na cova do leão e o matou. Esse é o lugar que ele dorme, se esconde. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio, armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses, tornaram Benaias tão famoso quanto os outros 3 guerreiros valentes de Davi.
Cara, o camarada era guerreirão mesmo. E não fez igual Joabe, ele não tomou partida, ele ficou do lado de Davi o tempo todo. E agora Joabe tomou partido para o lado de Adonias, mas Vanéias continua fiel a Salomão. A Davi, né, no caso. Ainda era Davi. Vamos ver em 2 Crônica. 2 Crônica, que é um texto paralelo ao 1 Reis 4. 2 Crônica, capítulo 1, versículo 14. Olha só. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria, 12.000 cavalos de montaria. O cara montar e partir para a guerra. Nem todo cavalo é de cavalaria, tem um trabalho a ser feito. E alguns não dá mesmo. Então o cara não pode montar no cavalo e sair com ele para a guerra. Não vai rolar, não vai funcionar. Não vai dar certo. O cavalo tem que ser preparado para esse momento. E como eu disse na exposição passada, o Egito, Salomão fechou acordo com o Egito, eles tinham essa especialidade de domar, preparar o cavalo para vender para as nações. Salomão fechou um acordo para exportar cavalo do Egito. Então tinha 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Então, o que eu estou dizendo aqui? Salomão equipou o exército. Ele equipou, reestruturou todo o exército. O exército passou por uma reforma. Agora, cavalaria enfim, passou por uma reforma muito grande no reinado de Salomão. E foi muitas coisas que ele fez, muralha, enfim, fez uma lenha. Cidades que foram muradas, colocadas ferrolho, quer dizer, portões. Então ele reforçou tudo. A sabedoria que Deus deu a ele foi usando. E no versículo 4, sacerdotes, Zadok e Abiatar. É bom lembrar que esse Abiatar é outro. Lembra aquele que fugiu da matança de Saul, veio ter com Davi, andou com Davi, carregou a arca e foi com Davi, mas tinha uma profecia contra a casa de Eli para se cumprir. E aquele Abiatar foi com Davi, veio com Davi e tomou partido para o lado de Adonias. Tudo que Adonias precisava, o exército e o religioso, o sacerdote do seu lado, que era um poderio, tipo o Papa era antigamente. Então era o que ele precisava para tentar usurpar o reino do pai. Então Abiatar tomou partido, por isso que tenho certeza que esse aqui é outro Abiatar, porque olha só o que aconteceu com aquele. 1 Reis 2:26. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar: volta para a sua casa em Anatote, você merece morrer, mas não matarei hoje. Não matarei hoje. Pois você carregou a arca do Senhor soberano, a arca do Senhor soberano para meu pai, Davi. E acompanhou todas as dificuldades dele. Então Salomão, depois Abiatar, depois Abiatar do seu cargo, perdeu o cargo. Não é mais sacerdote. Então, não ia voltar. Por que não ia voltar? Ah, pastor, talvez ele voltou. Por que não ia voltar? Porque envolvia a voz do Senhor. Salomão tirou ele do seu cargo de sacerdote do Senhor. E desse modo, cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Então, esse Abiatar foi embora. Foi tirado, perdeu o sacerdócio. Tirou a estola, a vestimenta sacerdotal e
Não sei se Salomão mandou matar ele depois. Falou, você não vai morrer hoje. Sei lá se mandou matar depois. Sei que estava envolvida a voz do Senhor, uma profecia contra a casa de Eli. Então, a voz do Senhor não falha, Abiatar não podia ficar velho como sacerdote. Porque era isso que estava na profecia. Que não haveria velhos. Então ele foi deposto do cargo. Então nós temos agora, do versículo 7 ao 19, do versículo 7 ao 19, os administradores responsáveis pela alimentação lá do rei. Não é de todo o rei, né? Daqueles que comiam à mesa do rei. E certamente esses ministros, essas pessoas que foram escolhidas, administradores, certamente eles também comiam na mesa do rei. Que era muita gente que comia naquela mesa, né? Vamos dar uma olhadinha. Porque Davi também tinha não tinha administração no seu reino, que às vezes a gente não pegou. A profecia contra a casa de Eli está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, 31 e 36. Capítulo 3, 17 e 18. Deus usa o próprio Samuel, só que a gente não sabe o conteúdo. Ele só o Eli que fala. Quer dizer, só o Eli que sabe. Porque a Bíblia não diz para nós o conteúdo, mas é uma profecia contra a casa de Eli. Então, do versículo 7 ao 19, a administração dos responsáveis, pessoas que são responsáveis. Qual era a função dessas pessoas? Qual era o serviço? Qual era o trabalho? Então, vamos avançar no texto para a gente ver qual é a missão dessas pessoas. A gente vai lá atrás, vamos lá no versículo 23, 24, 27 e 28. Salomão dominava toda a região do... Não, esse aqui não. É o versículo 27. Versículo 27. Aqui a gente já deu uma dimensão do domínio dele, mas vamos ler. Salomão dominava toda a região do oeste do rio Eufrates até Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis ao oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Vamos lá, missão. Versículo 27. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês. Então, eram 12 administradores. Eles só trabalhavam um mês no ano, cada um. É mole? Um mês no ano. Por isso que não faltava nada. O cara tinha 11 meses para se preparar, se prevenir. Então, olha só. Cada um no seu mês. Fornecia os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Essa é a missão deles, para que eles foram eleitos, 12 administradores. Cada um também fornecia a sua parte de cevada, de palha, onde era necessário para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Então, essa era a responsabilidade dos administradores. Depois a gente vai ver a pompa, que era a mesa do rei, mas vamos ver Davi também. Tinha uma turma que trabalhava para ele. A gente não estudou essa lição, mas olha só. 1 Crônica 27, 1. Davi tinha 24.000 homens a serviço, fora as outras funções, que era jardim, plantações de frutas e etc. Então, Davi tinha 24.000 homens à sua disposição para fazer esses trabalhos. Salomão, a Bíblia não diz quanto, mas devia ser muita gente. Muita gente.
o versículo que eu falei. Eu anotei sim. Não está aqui, parece que não tem nada a ver aqui. Ele ficou fora do contexto, né? Fora do que a gente está falando. Mas lembro que eu falei que Davi tinha um tio que deu aula para os meninos, para os filhos dele. Olha só. Jonatas, não sei se eu falei irmão, se eu falei irmão, eu errei. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio, instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. 1 Crônica 27, 32. Então, Salomão, ele tinha instrutor, eles estudavam. E tinha esse homem sábio, escriba, que era instrutor dos filhos do rei. Certamente Salomão se saía, né? Com certeza, pelo desenvolvimento dele. A gente vê que ele dava preço. E continuou. Ele fala sobre livros, enfado, que é ler muitos livros, enfim. Versículo 29. Então, até o 28, a gente tem essa turma aí de trabalhadores. Temos essa turma de trabalhadores para o rei. Agora, por isso que Salomão fala, coloca uma faca na garganta quando você sentar à mesa do rei. Porque era um negócio de doido. Negócio de doido a mesa do rei. A gente fica olhando assim. Essa turma, eles tinham muito trabalho. Aqui, ó. Provimento diário de Salomão. 30 coros de farinha. 30 coros de flor de farinha. E 60 coros e farinha. Eu nem me detive nessas medidas. A gente vê que é muita coisa. 10 bois cevados. 20 bois de pasto. 30 boi num dia. Misericórdia. Põe a faca na garganta mesmo. 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, afora os veados, gazelas, cabras, montesas e aves e cevadas. Esse era o trabalho dessa turma, hein? Então esse pessoal que vinha conhecer a sabedoria de Salomão, os reis, embaixadores, certamente comiam nessa mesa. Sentavam nessa mesa. Aqueles intendentes, por cada um no seu mês. Esse aqui eu já li o versículo 27. Versículo 27. Então, essa turma aí, a gente não vai aprofundar muito nessa comidaiada. Sei que ele vai dar conselho, esteja longe dos comelões e beberrão. Ele vai dar conselho que empobrece. Ele vai dar vários conselhos em relação à comida. É exagero. A vaidade de Salomão. É exagero, a ausência de limites. Por fim, não tem ouro, não tem prata que aguente. São toneladas de ouro. A prata é igual lixo. Não tinha valor. Era igual a qualquer coisa. No reino de Salomão, ele ia receber muitos tributos de todos os reinos. E mesmo assim, a gente vai ver que não sei se é ele mesmo que diz, quem ama a abundância nunca se satisfará da renda. Final, ele vai dizer vaidade, aflição de espírito. Vaidade quer dizer vão, oco, vazio. E na minha definição é ausência de limite. Tudo tem que ter um limite.
tudo tem que ter um limite. E ele vai dizer, tudo que desejou meu coração, tudo que os meus olhos cobiçaram, eu caí para dentro. Então ele vai terminando a carreira dizendo, bom, oco, vazio. Enfim, estamos no começo do reino. Vamos ficar por aqui. Mais para frente a gente vai poder falar sobre o fim, que não foi nada bom. Mas isso aqui que vai fazer ele depois oprimir o seu próprio povo. Lembra que eles estão tudo felizes? Não falta nada. Lá na frente eles vão dizer para o seu filho, alivia o nosso cargo aí, o peso que está no nosso... Teu pai botou nas nossas costas e é Salomão. Lembra lá na frente? A gente vai chegar lá. Versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum, e conhecimento tão grande que não podia ser medido. O camarada entendia de tudo, falava de tudo. Então, sabedoria fora de série. Versículo 30. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Deve ter estudado, o camarada ficou como imperador, deve ter estudado muito sobre coisas que os próprios egípcios não sabiam, ele sabia. Deve ter estudado muito. Enfim. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio que Etan, o Israelita, e do que Amã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Todo mundo queria ir lá, conhecer a sabedoria de Salomão. Mas não era privilégio para todo mundo. Mas eram os príncipes, embaixadores, reis, que gozavam desse privilégio de conhecer Salomão. Mas ele ficou tão pequeno em vista do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, aqui está quem é maior do que Salomão. E o Senhor Jesus é a própria sabedoria. Quem foi conselheiro do Senhor? Quem o instruiu? Ninguém. Agora Salomão foi instruído por Deus, foi instruído pelo tio de Davi, leu muitos livros, enfim. Aplicação do conhecimento. É assim, você adquire conhecimento através de livros, leituras, literaturas, história, Bíblia. Aí na hora da aplicação do conhecimento, é ali que Deus dá sabedoria. Então tem muita gente que pede, Senhor, me dá sabedoria, mas está abraçado com ignorância. Não pega a Bíblia para ler. Vai dar sabedoria. Se Deus vai te revelar as coisas. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento, aí Deus abre-lhe o entendimento, dá sabedoria na aplicação do conhecimento. Não que Deus não possa fazer. Pode. Ele pode te revelar tudo. Pode todas as coisas. Agora, é difícil. Sem estudar, sem ler a Bíblia, é difícil. Ele escreveu 3.000 provérbios, compôs mais de 1.000 canções. Bom, onde está esses 3.000 provérbios, eu não sei. E nem você sabe. Mas ele escreveu 3.000 provérbios, compôs mais de 1.000 canções. Eu ainda não vi o hino de Salomão. Não. Acho que tem até hino do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo cantou um hino. Esqueci o texto. Falou de árvores. Aí Deus revelou ele, aí ele foi estudar. E Deus revela também. Deus revelou Moisés
o ato da criação. Moisés não estava lá. Não. Mas não foi ele que escreveu o Gênesis. O livro de Jó, provavelmente foi ele que escreveu. Não estava lá, foi revelado por Deus. Falou de árvores e de plantas, desde os cedros do Líbano. Você sabia que eu conheço essa história do cedro do Líbano. Quando ele está com 5 centímetros em cima da terra, assim, ele está com 5 centímetros de pezinho de planta em cima da terra. Ele tem 1,5 metro de raiz. Isso eu aprendi. O vento vem e está estruturado, e tem 1,5 metro de raiz. Então ele cresce primeiro para baixo. É uma lição que dá para nós também, né? Desde o cedro do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Eita. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis de todo o mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas, emissários, né, para ouvi-lo. E assim terminamos o capítulo 4. Capítulo 4 do primeiro livro dos reis de Israel. Capítulo muito importante para nós. Vamos agora só a próxima lição, semana que vem. Aquele abraço a você que nos acompanha nas redes sociais. Deus te abençoe. E até a próxima lição.